Olá pessoal, a aula de hoje é referente à apresentação dos projetos. Então aqui a gente vai apresentar agora o projeto do aluno Francisco Norberto. No caso, eu fiz um projeto para um restaurante, né? No caso, nesse meu projeto, ele registra os cardápios. Aqui, pronto. Aí Ele Norberto registra não os... utilizou o Code Block. Você achou melhor o Code Block, Norberto? Só? Eu achei, mas ele tem umas complicações também, né? Para trabalhar, um negócio mais... Na Uhum. questão dessas pastas aqui, por exemplo, eu tive que criar a pasta na raiz do meu projeto, por exemplo, aqui, ó, no meu explorador de arquivos, para poder vir aqui no meu projeto e buscar aquela pasta que eu adicionei, né? Uhum. Ela é mais diferente nessa questão. Aí, no caso, eu criei um projeto de restaurante que nele eu tenho a possibilidade de criar cardápios, colocar os pratos no meu cardápio, criar funcionários, criar mesas, criar pedidos. No caso aqui é o restaurante que ele gerencia todas as outras funções dessas outras funcionalidades. E essas telas aqui é porque eu fiz usando uma biblioteca chamada GTK, que é basicamente uma biblioteca de interfaces de apresentação, né? Que no caso ele usa, que eu já tinha usado ele no IF, no meu, acho que foi terceiro ano por aí. E eu não acho tão difícil de ser utilizado. A parte mais difícil foi ter que utilizar com C, né? Que é uma coisa bem incomum. Aí, no caso aqui, eu utilizei, fiz as minhas pesquisas, né, de como utilizar. Eu utilizei esse programa aqui, que é o GLAD, para fazer a construção da minha interface, que no caso a interface é essa aqui, ó. Eu utilizei o GLAD, e Olha aí. a partir disso eu também fiz algumas imagens de mesa, só para deixar um negócio bem apresentável. Esse GTK Builder Callback Symbols, ele serve para conectar as minhas funções, que no caso aqui eu tenho todas as minhas funções que eu criei nesses arquivos, que estão particionados. E aqui nesse GTK Builder Connect Signals é para conectar todas essas funções. E quando eu for chamar uma dessas funções aqui, que tá sendo referenciada nessa parte aqui de cima, ele vai ter que ter uma builder dessa aqui, que eu estou passando, que basicamente ela é utilizada para a construção das minhas telas. E no caso, se eu quiser construir uma tela por fora, eu vou utilizar ele e chamar o nome da minha tela. Aí, no caso aqui, mostrar logo o programa, né? No caso aqui, eu tenho esses botões com mais, que é para adicionar, que tem como adicionar um funcionário, tem como adicionar um cardápio, tem como adicionar uma mesa e tem como adicionar pedidos também. Então, no caso das mesas aqui, elas têm dois campos, né? Que no caso é o número da mesa, que isso aqui é um inteiro lá que eu programei, e o nome do cliente, que é um vetor de caracteres, né? Então, no caso aqui, eu posso digitar só o número da mesa e ela vai ser registrada como uma mesa vazia, né? E eu posso registrar o número da mesa com o nome do meu cliente. Vou colocar aqui, eu adiciono aqui e ela já foi registrada. Também coloquei essa questão dessas telinhas de aviso, né? Que no caso eu coloquei aquela com um Czinho verde para poder mostrar que foi registrado, e essa aqui com esse símbolo de atenção para caso um dos campos não terem sido satisfeitos, né? No caso aqui, eu não preenchi nada, então eu coloquei aqui uma mensagem. Para adicionar uma mesa é necessário o número da mesa. Aí aqui, como eu registrei duas mesas, né? Foi uma vazia e outra com o cliente, que era Resma, então ele mostra a mesa verde, com o nome do meu cliente aqui em cima e a conta dele, se ele fez algum pedido, né? Aí no caso dos meus pedidos, aqui eu já criei uns cardápios pré-cadastrados, porque é uma parte que demora um pouco. Então, criei esses três cardápios, vou mostrar aqui como é que cria eles, né? Que no caso aqui eu digito o meu nome, o meu cardápio basicamente ele tem um nome e tem a quantidade dos meus pratos, que são os pratos que vão ser registrados no meu sistema. No caso aqui eu digito o nome do meu cardápio, eu vou colocar aqui teste, e aqui eu posso adicionar meus pratos, que no caso os pratos já são outra estrutura,
que tem um nome, o preço e um ID que eu coloco indiretamente sem que seja pedido aqui. Tipo, conforme eu vou digitando aqui, teste também, e aqui tem que ser um valor inteiro ou float, né? Vou colocar aqui 20. Aí aqui ele mostra. Já boto um ID pré-colocado, a partir da quantidade de cadastros que foram, de pratos que foram registrados. Dessa forma, eu posso registrar meus pratos, quantidade que eu quiser, né? Porque esses pratos aqui, eles estão sendo guardados em arquivos diferentes, conforme o cardápio, né? No caso aqui, na separação de pastas dos meus arquivos, eu criei uma pasta para as funções, uma para os dados. Aí, nesses dados aqui, tem os meus arquivos binários, que são os dados dos cardápios, das mesas. Nessa pasta de prazo aqui, eu fiz um esquema utilizando uma função que eu fiz uma pesquisa, que era snprintf, que basicamente ela, ao invés de mostrar o printf na tela, ela guarda aqueles dados daqueles caracteres dentro de uma variável que eu criei. Aí, a partir dessa variável que eu criei ela para guardar o nome do meu arquivo de pratos. Com isso, esse teste aqui, basicamente, ele está nesse último, né, que é o 4, que eu estou adicionando. E aqui eu tenho a opção de limpar, caso eu não queira adicionar esse cardápio dessa forma, que ele limpa, basicamente, todos os pratos. E aqui eu tenho a função de adicionar, que ele faz basicamente essa questão aqui. Ele adiciona o cardápio e mostra aqui, nesse botão de pesquisar, que mostra a tela de pesquisar. Aqui tem a opção para eu deletar um cardápio. No caso aqui, eu posso deletar. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Aí eu digito o nome do meu cardápio. E se eu colocar em deletar, ele some. E fica só os dois aqui. Aqui nos meus pedidos, eu fiz a questão, no meu pedido eu tenho o nome do meu cardápio, o número dos pratos e o número da minha mesa. Que no caso, o nome do meu cardápio seria um dos cardápios que foram adicionados, o número dos pratos seria um dos IDs dos pratos que estão no meu cardápio, que eu coloquei o nome aqui, e o número da mesa seria uma das mesas que estão cadastradas, né? Então, vou digitar aqui botar 2 pratos aqui. Ele também aceita, tipo, 2 pratos com o mesmo ID, do mesmo cardápio. E o número da mesa, eu vou colocar 2, que é a Resma, que tem um cliente, né? Nela. Aí aqui ele mostra, o pedido foi cadastrado. E aqui tem o valor o número da mesa, que é o meu pedido. O meu pedido, que tem aqui o nome do cardápio, os 2 pratos que eu escolhi. E o total do pedido, que seriam 10 do 1 e 10 do 2, então daria 20. Aí, no caso aqui, mostra o nome do meu cliente e a conta dele, que é 20, porque tem um pedido na mesa dele. Se eu tentar limpar ele aqui, ele não vai ser limpo por causa que ele tem um pedido registrado. Mas se eu finalizar esse pedido aqui, quando eu finalizar, esses 20 vão contar aqui no caixa do meu restaurante e vão ser diminuídos da conta do meu cliente. Que no caso é o que aconteceu agora, 20 e foi diminuído aqui. Então, eu posso limpar aqui o meu cliente e foi limpo com sucesso. Aí, no caso aqui, eu criei essas 2 funcionalidades, que é, no caso, para pagar um funcionário ou pagar uma despesa, caso tenha uma despesa fora a parte, né? Por exemplo, comprar algum alimento para o restaurante e tudo mais. Aí, uma parte que eu ainda não mostrei foi essa questão de funcionários. No meu funcionário, eu coloquei para poder adicionar eles através do nome deles, que é um valor char, o RG, que é um valor char também, e o salário, que é um valor float. Então, aqui eu vou adicionar um funcionário, tá? O Alisson aqui. O RG, só para teste. E aqui o salário dele seria vou botar aqui o que tem em caixa. Maria. Deixar o que tem em caixa só para quando eu pagar ficar melhor.
Trabalhar na oficina é Pronto. melhor, né? Adicionei. Pronto, aí aqui na parte de pesquisar os funcionários, ele já é listado aqui, ó. E deixa eu adicionar só mais um aqui para poder mostrar a função de deletar. Vou dar ele aqui. Pronto, o funcionário foi adicionado. Na de deletar aqui, se eu quiser deletar, eu tenho que digitar o RG do funcionário que eu quero deletar, que no caso seria o 123, e clico aqui em demitir, que ele já some da minha lista, da minha listagem de funcionários. No caso aqui, se eu quiser editar, por exemplo, aqui eu tenho que digitar o RG do meu funcionário que eu quero editar. No caso, se eu não quiser editar o meu RG, então eu digito ele da mesma forma, o nome também, se eu não quiser editar. E aqui eu vou dar um aumento no salário dele. Vou colocar 40. Pronto. E aqui sucesso é editar o funcionário. Então ele editou o salário dele para 40. Aí no caso aqui, no pagar funcionários, ele mostra novamente a listagem aqui e o salário que o funcionário tem, para auxiliar nessa questão de pagar. E se eu colocar aqui o RG do funcionário e pagar, ele vai ser pago. Como era 40 e eu tinha 20 em caixa, ele ficou um valor negativo aqui, né? Aí eu também criei a função de deletar das mesas, que eu posso deletar a mesa que tem registrada, que basicamente elas vão sumir, né? Aqui, a mesa deletada. E aqui também, mesa deletada. Nessa questão de navegação aqui que eu criei, que tem esse 1 aqui, que tem as páginas que eu posso percorrer, eu fiz basicamente utilizando esse valor que tem aqui nesse meio, utilizando ele para carregar meus dados nessa tela. Tanto aqui como nos pedidos, como nos cardápios, que eu utilizo essa questão. Tipo, quando eu mudar tipo, para 1, ele vai acessar o valor que está no índice 0, se eu estou utilizando o vetor aqui, né? Se eu colocar para 2, ele vai acessar o que está no índice 1, e assim vai. E também tem a questão de pesquisar mesas, que no caso aqui, deixa eu adicionar as 2 mesas de novo. Também tem a questão de ocupar uma mesa, né? Que eu posso aqui clicar em ocupar e eu posso digitar o nome do meu cliente que eu quero ocupar, que seria o quê? Tá. Eu desmando de novo. Tá. Aí vou para mudar. Aí tá. Pronto. Ocupei minha mesa. Aí no caso aqui, só adicionar mais uma terceira mesa, tá? No caso aqui, vamos supor que eu estou numa última mesa e eu tenho várias mesas aqui. Se eu quiser pesquisar por um cliente em específico, eu posso digitar o nome dele aqui e clicar no botão de pesquisa. Aí ele vai carregar os dados daquela mesa que eu quero pesquisar, né? Se eu quiser pesquisar também pelo número da mesa, também tem a opção. Se eu quiser colocar aqui 1, ele vai da mesma forma. E na questão dos pedidos aqui, deixa eu adicionar só mais um aqui para testar. Vou botar aqui 1, 2, 3, 1 de novo, só para testar. E 1 para ser. Pronto, ele adicionou. E também adicionou mais de um do mesmo cardápio, né? Aqui o total é 40. E se eu quiser, deixa eu adicionar só mais um para poder fazer mais. Deixa eu ver aqui na minha mesa. Pronto. Aí que eu boto na mesa de seria 2, eu adiciono. Pronto, aí no caso aqui, se eu quiser pesquisar um pedido, eu tenho que digitar o número da minha mesa, do pedido. Então, no caso, o Reusman está na mesa 2, então eu vou pesquisar aqui. Poxa, está funcionando, não? Espera aí, que eu acho que bugou. Aqui tá certo. Mas, rapaz, tava funcionando. Espera aí, deixa eu botar de novo aqui. Imparecido. Tem aparecido? Ah, então E tem... você estava passando rápido. Ah, então é porque bugou. Pronto, mas é isso. Eu tenho essas opções. Apagar despesas eu não mostrei ainda. Deixa eu finalizar esses pedidos para poder mostrar ela. Aí, no caso aqui, se eu colocar uma despesa de 20, eu desconto a despesa e ele já é descontado do caixa.
Aí fica 20 ali. E ele mostra que o valor da despesa foi descontado. Ainda bem que você tirou a conta minha ali, viu? Se fosse para ganhar, eu aceitar. Agora para gastar. Pronto, aí no caso aqui, nas minhas funções, eu vou mostrar só a questão dos cabeçalhos dela, né? Que no caso aqui eu criei uma função para adicionar os cardápios, apagar cardápios, que foi o que eu mostrei, editar cardápio também. A função de editar cardápios eu acho que eu não mostrei. E no caso ela funciona da mesma forma dos funcionários. Só que aqui no caso ela pega o nome do meu cardápio, que seria o quê? Botar pastéis. E o número do prato que eu quero editar, que no caso pode ser 2 aqui, o novo nome do meu prato, que no caso eu estou alterando 2, eu vou botar aqui, sei lá, só para testar mesmo. E aqui eu edito. Aí aqui ele está editado. E é isso. Deixa eu mostrar agora aqui. Pronto, eu já mostrei essa de editar pratos. Também tem uma função para adicionar pratos, que foi o que eu mostrei. Tem uma que é para carregar os dados do cardápio naquela telinha lá, de pesquisa. Essa questão aqui de próximo cardápio, cardápio anterior, são as funções que eu utilizei para poder fazer aquela navegação, que eu disse que ele usava aquele número que estava entre as duas setinhas, né? Aqui eu utilizei para carregar os pratos na minha tela de adicionar o cardápio, né? De pesquisar cardápios, no caso. Esse daqui é para quando eu adiciono um novo prato lá naquela tela de adição de cardápios. Aí essa função aqui é para salvar o meu cardápio no arquivo, no caso. Isso aqui é para salvar meus pratos no arquivo também. Aqui eu salvo meus pratos. E aqui eu mostro a quantidade de cardápios, que eu utilizei essa questão da quantidade de cardápios para poder saber quantos cardápios eu tinha e como eu ia inserir novos cardápios. Aí aqui eu tenho a quantidade de pratos, que basicamente eu passo o número do meu cardápio para saber isso. Aqui eu faço a leitura dos meus cardápios. Aqui eu salvo todos os cardápios, né? Eu também utilizei essa questão da busca binária para fazer aquela pesquisa. Pesquisa não, fazer a questão da busca dos pratos do meu cardápio. Quando eu quero alterar por exemplo. Aí aqui eu faço a leitura dos pratos, limpo os pratos e zero os pratos, quando eu quero limpar todos e quero zerá-los. Essa função de limpar, ela chama essa zerar. Aí nos funcionários aqui eu coloco uma função para adicionar funcionário, outra para editar, que eu já mostrei também. Essa aqui para pagar os funcionários, essa daqui para pesquisar o funcionário e essa daqui para demitir o funcionário, que é quando eu quero deletar um. Esse deletar funcionário está sendo chamado em demitir funcionário. Fazer a listagem dos funcionários, que é naquela questão de pesquisa e naquelas outras telas. Aqui é para fazer o print dos funcionários na tela, que eu passo aquele construtor de telas e chamo aqui dentro. Aqui eu peço a quantidade de funcionários, porque eu estou guardando eles em uma lista e eu quero saber quantos funcionários tem ao todo, né? Aqui eu salvo meus funcionários e aqui da mesma forma, salvo uma lista de funcionários. Aqui eu salvo só um funcionário e aqui eu salvo a lista completa. Aí na mesa aqui eu adiciono a nova mesa, limpo a mesa, que foi as funções que eu mostrei. Eu posso ocupar também a mesa, adicionar um cliente à minha mesa, aquela questão da navegação, que é mesa anterior e próxima mesa, salvar a mesa no arquivo, atualizar a mesa, deletar a minha mesa, posso pesquisar a mesa também, que é aquela questão de pesquisar ou pelo número da mesa ou pelo cliente que está nela. Eu posso fazer uma busca binária das mesas, que eu utilizo nessa questão de pesquisar, e eu faço a ordenação dela para que elas sejam mostradas em ordem crescente, né? Tipo 1, 2, 3, e assim sucessivamente. Aqui eu faço o load das minhas mesas na tela, que eu utilizo lá na questão do restaurante, que ela tem uma função que é
basicamente inserida na minha tela principal. Aí aqui eu tenho meu pedido, que no caso é quando a função para adicionar um novo pedido, uma função para salvar um pedido, que eu salvo no meu arquivo, uma função para carregar os meus pedidos, outra função para fazer aquela questão da navegação, pedido anterior e próximo pedido, outra função para ler os pedidos do meu arquivo e guardar numa lista e retornar essa lista, uma função para salvar os pedidos que estão numa lista, outra que retorna a quantidade de pedidos que eu tenho, outra que eu faço a pesquisa, que é aquela lá que eu digito um número na mesa que eu quero ver o pedido e ela carrega, outra para finalizar o meu pedido, que eu desconto da mesa, da conta do cliente daquela mesa, e insiro na conta no caixa do meu restaurante. Aqui é para pesquisar o pedido, que é a função que eu utilizo nessa aqui. E agora aqui em restaurante, que é a função que centraliza todas elas. Que no caso aqui eu faço o load dos dados do meu restaurante. Nesse load dos dados do meu restaurante aqui, eu faço... Cadê aqui? Eu chamo aquelas funções de carregar, que eu preciso ver na minha tela inicial, que no caso é o load das mesas, o load dos pedidos e o load do meu caixa, do meu restaurante. Voltando aqui, que é aqui nesse mesmo arquivo de restaurante.c eu tenho um load caixa, né? Como tem aqui o cabeçalho dela. Essas telas de sucesso e tela de aviso foram aquelas que, quando dá um erro, que a pessoa digitou uma informação errada, então ele mostra essa tela de aviso aqui com uma mensagem inclusa. E quando dá tudo certo, ele mostra essa tela de sucesso com a mensagem inclusa. Aí aqui eu criei essas funções get e caixa para eu pegar o meu caixa lá naquelas outras funções onde eu utilizo esses tratamentos na questão dos pedidos, né? Pegar o meu caixa, saber quanto tem nele e eu posso colocar ele de novo lá da maneira nova. Que por exemplo, se eu finalizar um pedido de R$20, eu pego o meu caixa que estava com um valor e acrescento os R$20 e seto ele. Aí, no caso aqui, esse aumento funcionário eu não incluí. Esse ler restaurantes aqui é basicamente lendo do meu arquivo. Save restaurante é para salvar no meu arquivo o restaurante. E descontar a despesa é aquela função da telinha lá de descontar as despesas. Aí aqui eu tenho todas as minhas telas, né? Que no caso eu tenho a tela principal, que é a que é mostrada no começo do meu programa. O load demitir funcionário, que é a tela para demitir meu funcionário, load editar funcionário, load pagar funcionário, que são as telas de editar e pagar funcionários, load tela de funcionários, que é essa aqui, aquela de pesquisa, essa aqui é a de adicionar funcionários, essa daqui é a de editar um prato do meu cardápio, essa é a de deletar um cardápio, essa é a de cardápios, que é a listagem dos cardápios lá, que eu posso fazer a navegação. Essa daqui é para adicionar um prato, essa para adicionar um novo cardápio, essa aqui é para adicionar um novo pedido, adicionar a tela para adicionar uma nova mesa, e a tela para mostrar aquele desconto de uma despesa, né? E esse é o meu projeto.